Olha, quando eu peguei a matéria eu já fui traçando o roteiro desde que eu li a pauta, né? Não fiz num instante, mas enquanto viajava no carro fui pensando o que ia fazer e consegui cumprir tudinho. Eu quis falar com a diretora e pegar os dados técnicos do hospital, qual o pessoal que trabalha aqui, qual a estrutura que eles contam, quantos leitos, se está superlotado, etc, etc. Consegui pegar isso. Queria pegar opiniões de pacientes, falando como está a situação, e consegui. E por último, que sempre é mais difícil, falar com médicos, geralmente eles estão trabalhando, mas eu consegui falar com um. E na entrevista com a diretora, você sentiu o quê, por parte dela? Diferença ou até uma preocupação com a situação? Eu senti uma preocupação com a diretora. Geralmente quando você entrevista esse pessoal que é de certa forma responsável pelo local, eles ficam mais para trás, tentam, mesmo que colaborem, ficam meio reticentes. Ela até contribuiu bastante. Então acho que foi uma boa entrevista. Assim, eu não tive dificuldades em entrevistá-la, ela estava disposta a cooperar comigo. E dos profissionais, dos médicos, dos enfermeiros, o que é que você sentiu? O médico que eu acabei entrevistando foi bastante disposto também. Os outros teve, assim, probleminhas. Por exemplo, a mulher que ciceroneou a gente pelo hospital não queria ser fotografada. O primeiro médico que foi falar não queria falar. Geralmente as pessoas, eu não acho que eles devem se preocupar nada não. Acho que esse tipo de profissional ou pessoas que atuam em locais públicos sempre têm um receio natural de jornalistas. Eles têm medo que, de alguma forma, a matéria vai ser contra eles. Eu até compreendo, mas, enfim, teve essa dificuldadezinha, mas eu acabei conseguindo falar com aquele médico lá, o ortopedista. E dos pacientes, você sentiu que eles ficaram meio intimidados ou eles ficaram à vontade com a presença de jornalistas aqui? Sempre quando você vai entrevistar algum paciente, alguém que não te deve nada, digamos, boa parte dele fica intimidado. Por exemplo, as pessoas que eu falei são as pessoas que já estavam completamente indignadas e que queriam expressar aquilo a todo custo. Pessoas já estão aqui 9 dias e tal, e falaram sem nenhum problema. Tanto que a gente chegou, o cara foi chamar a gente pela janela. Foi uma pessoa mais desinibida. Agora, como você pode ver, não foram todos os pacientes que foram assim, né? Algumas pessoas tentei falar e não queriam, tem vergonha, tem timidez e tal. Geralmente, nesse caso, varia muito da pessoa mesmo, assim. As pessoas que eu acabei falando davam pra ver que eram pessoas assim que não mais extrovertidas, digamos, que não tem nenhum problema em conversar ou mesmo ficar na frente de uma câmera. Eu consegui falar com 3 pacientes, mas eu tive que dar uma procurada, porque sempre que é para falar com o paciente você tem que ter um jeitinho, senão boa parte deles pode não querer falar. É bem provável que você se sinta um pouco comovido com os relatos dos pacientes. Nessa hora dá um espírito de revolta, assim, você, enquanto jornalista, você soltar a voz, a sua voz? Eu tenho, mais ou menos. Eu tenho vontade de fazer a matéria denunciando. Agora eu não me sinto tão revoltado porque eu me sinto, assim, em certo grau, mas eu não vou falar que eu tenho uma grande experiência, eu estou trabalhando no Novo Jornal há menos de um ano. Mas menos de um ano é o bastante para você ver quão generalizado é a coisa. E você sabe que muitas vezes uma matéria pode ajudar, mas não vai mudar a situação. O que acaba mudando, o jornalista ajuda, o que acaba mudando são os governantes. Aí no começo você fica meio assim, mas depois você acaba se acostumando. Você vai ficando mais, por bem ou por mal, você fica mais acostumado. Isso é bom porque você pode cobrir a coisa com mais frieza, mais objetividade. E é mal porque eu acho que você tem que ter, que esse espírito de revolta é essencial para quem quer mudar alguma coisa, acabe mudando. E se você fosse fazer um geral da matéria, o que é que você concluiria? Eu concluí que foi uma matéria que rendeu bastante. Eu consegui, no Novo Jornal principalmente, que você faz uma matéria para render página inteira, que não é matéria, é reportagem, você tem que pensar nas retrancas. Você nunca vai fazer uma matéria de página inteira sem colocar as retrancas. Aí eu já tenho as retrancas prontas na cabeça. Eu vou fazer a principal com a diretora, faço uma retranca com os pacientes e uma com o médico. Ou seja, eu já fiz o roteiro da escrita da matéria na minha cabeça. E como eu consegui bastante informação de todos esses lados, eu não vou ter nenhum problema que geralmente existe nesse tipo de reportagem, preencher páginas, de tirar leite de pedra.